Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para você que me segue. Estamos aqui para mais um momento onde vamos compartilhar. Deixa o algoritmo trabalhar e lembrar as pessoas que nós já chegamos, que nós já estamos aqui. Segunda-feira, dia de começar. Dia de começar a semana. E a melhor maneira de começar, né? Na presença do Senhor. Ontem, domingo, tivemos 2 reuniões, 2 momentos bem impactantes. E hoje vamos continuar aquilo que nós começamos na semana passada. Hoje é a 4ª live dessa série que eu decidi chamar de Assim na Terra como no Céu. Assim na Terra como no Céu, porque tudo tem origem no céu. Tudo tem origem no céu. Nós viemos de lá. Nós fomos originados lá, no coração de Deus, na eternidade. E o que é importante perceber, como eu compartilhei com vocês, né, na semana passada, o que é importante perceber? A oração principal, né, que Jesus ensina para os seus discípulos é: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, o desejo do coração do Pai, que foi expressado através do Filho Jesus, é que os céus invadam a terra. Então, que seja assim na terra como é nos céus. E quanto mais nós conseguimos entender e compreender essa revelação, o que é que nós vamos conseguir trazer de impacto para a nossa vida? Que a nossa vida verdadeiramente ela se alinhe ao céu. A vontade de Deus no céu ela não pode ser resistida. Todos aqueles que se levantaram contra a vontade de Deus nos céus foram expulsos. Satanás foi expulso do céu porque um dia ele ousou se levantar contra a vontade de Deus. Então, naquele momento que ele se levantou, o que acontece? Ele foi expulso daquele ambiente. O comportamento que originou no coração de Lúcifer, que era um anjo, né, contaminou não apenas ele, mas 1/3 dos anjos, e ele, com esse 1/3 dos anjos, foram expulsos da dimensão dos céus, não podendo mais acessar aquele ambiente, porque a vontade de Deus ali, ela não pode ser resistida, ela não pode ser combatida. Aí, o que nós vamos entender? Quando Jesus ele ensina os discípulos na sua caminhada com eles, eles vão percebendo que Jesus tinha algo na sua vida que era diferente da vida deles. E o que eles puderam perceber de diferente não era apenas os milagres que Jesus realizava, mas principalmente o estilo de vida de Jesus. E por várias vezes, quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos é muito interessante porque são perspectivas diferentes de um mesmo acontecimento. Quando você lê o evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João, você está lendo a mesma história contada por pessoas diferentes, porque nós somos pessoas diferentes, somos singulares. Então, a maneira como cada um vê uma mesma situação e interpreta é completamente diferente. Então, os 4, quando eles escrevem os evangelhos, eles trazem para nós, debaixo de uma perspectiva diferente, aquilo que Cristo revelou a cada um deles. E é muito poderoso isso porque nós vamos ver ali vários acontecimentos, mas nós vamos ver ali vários também acontecimentos diferentes, mas acontecimentos que são convergentes, onde eles narram o mesmo momento, e nesse mesmo momento nós vamos ver ali alguns detalhes que são muito interessantes, que vão partir de quê? De uma ótica, de uma perspectiva pessoal deles. E algo que me chama a atenção é relacionado à oração, porque nos 4 evangelhos você vai ver eles falando que o quê? Que Jesus era um homem de oração, que por várias vezes eles acordavam pela manhã e não viam Jesus. Jesus até dormia no mesmo ambiente que eles, mas acordava antes deles para fazer algo que ele sabia que precisava fazer. E o que Jesus normalmente fazia logo pela manhã, e eles saíam para procurar? Jesus saía para orar.
para ter um tempo secreto com o Pai, um tempo de oração, um tempo de comunhão com Deus. E muitas vezes esse momento de oração ele era dado também quando depois de um grande mover, de uma grande manifestação, de pessoas eram curadas, libertas, tocadas, transformadas, Jesus ele também ele saía, ele se retirava para o secreto, ele se retirava para ter um tempo com seu Pai. Para quê? Para que ele pudesse recarregar as suas baterias e que ele não ficasse ali no meio de sendo ovacionado, sendo muitas vezes interpretado pelas pessoas e também pelos seus discípulos como se ele fosse um cara, sabe? As pessoas começassem a colocar mais os olhos nele do que verdadeiramente no Pai. E ele queria que o Pai pudesse ser reconhecido por tudo aquilo que ele estava fazendo. E normalmente ele saía desse momento, ele não era, acabava ali uma campanha que ele estava fazendo, um momento onde tinha ajuntamentos e pessoas estavam sendo curadas, ministradas, libertas, transformadas. Ele não se retirava para o melhor restaurante da cidade para sentar ali e passar a noite comendo, bebendo e conversando sobre o que aconteceu. Ele se retirava para ter um tempo secreto com o Pai. Para quê? Para guardar o seu coração, para alinhar ainda mais o seu propósito, mas também para se recarregar. Porque ele mostrava para os seus discípulos que a fonte da sua força era o Pai, era estar alinhado com o Pai, era caminhar debaixo da vontade do Pai. E quanto mais ele fazia isso, mais os discípulos observavam. E mesmo vendo tudo aquilo que ele fazia, todas as curas, todas as multiplicações de pão, tudo aquilo que ele liberou através da sua vida, é muito interessante nós percebermos que em apenas um momento eles falam assim: ensina isso para a gente. Ensina-nos, nós precisamos aprender isso. E quando que foi esse momento? Foi quando eles observaram a vida de oração de Jesus. Quando eles olharam para a vida de oração de Jesus, eles falaram assim: ensina-nos a orar. Nós precisamos aprender a orar. E quando eu comecei essa série foi porque eu percebo já há algum tempo, e quando eu falo algum tempo, já tem mais de anos, pessoas que hoje estão dentro do corpo de Cristo, mas elas são muito cruas na vida de oração, elas são muito inexperientes, e a consequência disso muitas vezes é uma vida de oração ineficaz. Uma vida de oração ineficaz, o que eu quero que você entenda com isso? Quando eu não sei como fazer algo, eu vou andando meio que tateando no escuro, eu começo a fazer algo, eu não sei se estou fazendo certo, e tipo assim, será que vai dar certo? Então eu estou fazendo algo, mas sem a certeza de que aquilo realmente possa trazer o resultado, possa gerar o resultado que eu espero. Porque eu converso com 10 pessoas, eu pergunto para as 10 pessoas sobre oração, a gente fala sobre oração e no final, né, eu começo a fazer algumas perguntas, eu falo: pô, que legal, você acredita na oração? Sim. Você crê que a oração, quando nós oramos, o poder de Deus é liberado? As pessoas sempre respondem de forma positiva. Você crê, né, que uma pessoa que tem uma vida de oração vai caminhar de uma forma diferente de uma pessoa que não tem uma vida de oração, vai conhecer mais a Deus, né, vai ter uma vida, uma dinâmica espiritual diferente na sua vida, vai ter uma graça, uma unção, vai ter um brilho, vai ter uma presença na vida dessa pessoa, que flui através da vida dessa pessoa? Todas respondem, todas as perguntas que eu faço de forma positiva. Você está me entendendo? Você que está assistindo? Comenta aí só para saber se você está entendendo o que eu estou falando. As pessoas sempre respondem de forma positiva quando eu comento com elas algo sobre oração. Porém, quando eu faço perguntas de âmbito pessoal, eu falo: cara, como que é a sua vida de oração? Quanto tempo você dedica do seu dia, da sua semana, do seu mês? Quanto tempo você dedica, você investe em uma vida de oração? Aí as pessoas ficam sem graça, porque elas não investem tempo nisso. Elas não conseguem investir tempo na oração. Por que elas não investem tempo na oração? É porque, na verdade, elas não creem que aquilo realmente pode evidenciar uma resposta favorável na vida delas. Elas creem no pensar, mas elas não creem ao ponto de agir, que aquilo que elas vão fazer verdadeiramente vai trazer um ROI. O que é um ROI? Um retorno
A palavra de Deus, ela fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, ele só pode galardoar aqueles que estão buscando ele. Então, eu só tenho direito a desejar algo da parte de Deus se eu realmente estou buscando. A oração, né, ela é uma busca pelo Senhor. Quando eu oro, eu estou buscando a Deus. Então, uma pessoa, da mesma maneira que temos fé para contar nossos problemas, precisamos ter fé para declarar como se já fosse. Sim, nós precisamos, sabe, de quê? Como eu falei na semana passada, que nem você para entrar aqui hoje, para assistir essa live, para participar comigo, o que você precisa ter? A primeira coisa que você precisa ter para poder entrar aqui, você verifica o sinal do seu Wi-Fi, você verifica o seu plano de dados para ver se tem o quê? Se você tem o que é necessário para você entrar nessa live e participar, sim ou não? A primeira coisa que eu tenho que ter para começar uma vida de oração, para começar um tempo de oração, eu preciso verificar a minha Wi-Fi, a minha fé. Como está o nível da minha fé? Eu tenho fé hoje suficiente para realmente orar por aquilo que eu vou orar? Porque se eu não tenho fé, eu preciso primeiro me conectar à operadora que vai proporcionar à minha vida a fé necessária para que eu possa fazer o quê? Para que eu possa crescer, para que eu verdadeiramente possa me conectar com Deus, para que eu possa construir uma vida de oração. Sem a fé, querido, a oração nada mais é do que um ato religioso. Porque muitas vezes a pessoa, ela até fala que ela gasta tempo na oração, mas ela não tem o retorno dessa oração, porque ela está praticando um ato religioso. Igual muitas vezes eu vi a minha avó, por muitos anos. Minha avó foi católica há muitos anos. Como que ela ficava? Eu chegava, quando eu comecei a me entender por gente, eu chegava perto da minha avó, de manhã, ela estava com um negócio na mão assim, cheio de bolinha. Aí ela ia passando, sabe? E ficava ali um tempão com aquele negócio na mão e mexendo com a boca. Aí um dia eu tive curiosidade, eu falei, vó, o que você está fazendo? Ela falou, eu estou rezando. E eu falei, o que é isso na sua mão? Ela falou, um terço. Eu falei, não, me explica o que é isso. Então era um instrumento, um objeto da religião dela, na época, que era utilizado para poder se conectar com Deus. E ela tinha que ficar ali, e devia ter umas 1.500 bolinhas naquele negócio. E ela tinha que ficar ali passando bolinha por bolinha e ficava em cada bolinha sei lá quanto tempo e a boquinha dela só mexendo, mas não saía som nenhum da boca dela. E o que é interessante disso? Tornem-se semelhante a eles, todos aqueles que o fazem. Se eu não me engano é o Salmo 115. Então isso fala de quê? Você se torna semelhante a tudo aquilo que você adora, tudo aquilo que você venera, tudo aquilo que se torna o foco da sua adoração, da sua busca, você se torna semelhante a isso. Então o que é interessante? Ela ficava ali com a boquinha, mas não saía som da boca dela. Era um ato muito religioso, aparentemente espiritual, mas religioso. E o que é que liberava aquilo ali? Liberava a impressão de que verdadeiramente ela estava conformada àquilo que ela venerava, àquilo que ela adorava. Tem boca, mas não falava, não saía som da sua boca, não produzia vida. Até que chegou um dado momento na vida dela, isso já aconteceu, ela já tinha por volta dos seus 70 anos de idade, onde ela se decepcionou tanto com os acontecimentos da vida que vinham acontecendo na vida dela, ao ponto dela falar assim, Adriano, me leva na igreja, e tinha um culto, que era o culto das senhoras, o culto da terceira idade, acontecia no domingo às 15 horas da tarde. Eu comecei a ir com minha avó nessa reunião, e o que foi interessante? Porque ela começou a ir lá, porque ela cansou de pedir, para quem ela pedia, na religião que ela pedia, e não obter respostas, não trazer clareza, não trazer direção, não trazer paz ao coração dela. E depois que ela começou a frequentar essa reunião em uma igreja evangélica, e Cristo começou a ser apresentado para ela de uma forma muito diferente do que ela achava que ela conhecia, o que aconteceu a partir daí? Ela começou a conhecer Jesus, ela começou a ter sua experiência pessoal com Jesus, ela começou a orar e ela começou realmente a voltar o coração dela ali. E o que aconteceu? Sabe, ela começou a obter respostas, ela começou a ter paz no coração, ela começou a ter clareza. Não é que os problemas sumiram, mas a paz veio e parou no coração dela. Ela morreu deve ter uns... o Antônio vai fazer 5, ela morreu, a Ana estava grávida. Ela morreu em 2019. Ela morreu como uma cristã, como uma filha de Deus, como uma mulher de Deus, e trouxe um impacto na sua família. Por mais que por muito tempo ela ensinou a eles o catolicismo,
Ela morreu como uma cristã, como uma mulher de Deus, e ela trouxe um impacto nas suas gerações. Ela deixou um legado geracional, mas também espiritual para as suas gerações, através da sua conduta, que por mais que ela possa, no início, ter ensinado algo, né, que no caminho ela percebeu, sabe, Larissa? Ela falou, isso aqui não é a verdade que eu acho que é. E ela, mesmo sendo uma pessoa com mais idade, ela abriu o coração, porque esse vazio, querido, ele precisa ser preenchido, e esse vazio que nós carregamos, todo homem carrega esse vazio, é o vazio da presença de Deus. Esse vazio, trabalho não preenche, droga não preenche, bebida não preenche, sexo não preenche, dinheiro não preenche. Não existe nada no mundo, no universo, que seja capaz de preencher o vazio que cada homem carrega dentro de si, que não seja a presença do Pai. É como se fosse do mesmo tamanho, sabe? Você olha assim, você fala assim, não me completa, mas quando você conhece a Deus e a presença dele vem sobre a sua vida, ela vai se ajustar do seu tamanho. Você vai falar, cara, isso me serve, isso me preenche, isso me sacia. Aí o que acontece? É só continuar buscando. E o que impede muitas vezes as pessoas de continuar uma busca, e elas começam a terceirizar essa busca, elas vão parando, elas vão se tornando vagarosas da sua busca, é porque elas não sabem muitas vezes como fazer. E o básico, é o óbvio que precisa ser dito. Qual que é o básico? É ter uma vida de oração, ter uma Bíblia. A minha tá bem surradinha, essa aqui. Eu tenho uma nova ali que eu comprei, mas essa aqui eu ainda gosto muito dela. Ter uma Bíblia, e ter uma Bíblia que realmente fica assim, sabe? Bem surrada. Por que ela tem que ficar surrada? Certa vez eu escutei uma frase, há muitos anos atrás, uma frase de Charles Spurgeon, que foi chamado de príncipe dos pregadores. O que ele fala? Sabe, Ioana? Ele falava assim, se eu olho para uma Bíblia e eu vejo que ela está caindo aos pedaços, que as folhas estão saltando, eu sei que ali tem um homem forte, uma mulher forte. Agora, se eu olho para uma Bíblia e eu vejo ela intacta, novinha, perfeitinha, eu sei que ali vai uma pessoa fraca. Porque um livro, à medida que ele é lido, ele vai se desgastar, as páginas vão soltar. Então isso mostra que você não só tem um livro, tem uma Bíblia, mas você se alimenta dela. Você come dela. Então, a quantidade de vezes que você usa uma coisa vai gerar um desgaste. Se você ler a Bíblia que você tem hoje aí na sua casa, o que eu posso garantir para você? De hoje a dezembro, abra ela e faça dela um alimento diário. O que vai acontecer? O seu espírito vai robustecer, porque você está se dando um alimento espiritual. Ler a palavra é essencial. Ter vida com Deus. Vida com Deus o quê? É vida de oração, querido. Vida de oração é o que? Diálogo, é você abrir o seu coração com Deus. No mundo, quando estávamos perdidos, distante de Deus, qual era normalmente a nossa posição? Onde você chegava, muitas vezes você rapidamente construía relacionamentos. Sentava na mesa com pessoas desconhecidas, daqui a pouco já estava contando todos os problemas da sua vida. Parecia um consultório psiquiátrico. Já se abria, daqui a pouco estava bebendo alguma coisa e no final da noite eram dois melhores amigos ou duas melhores amigas, porque havia muita facilidade em comunicar aquilo que estava dentro de você. Aí o que acontece? Pessoas se convertem, pessoas vêm para o Evangelho, elas recebem a Jesus. Só que na caminhada, o que vai acontecendo? Essas pessoas elas perdem essa capacidade de se conectar, de ser verdadeiras e sinceras, e elas começam a usar muita maquiagem. Elas não conseguem verdadeiramente falar daquilo que está passando no coração delas, e principalmente quando elas conseguem falar, elas falam com pessoas erradas. Ser sincero com a pessoa errada é a mesma coisa de não ser. Se tiver que ser sincero sobre um problema, sobre uma dificuldade, sobre uma demanda que você tem, é importante que você aprenda a fazer isso, mas com a pessoa certa. Não adianta você falar o problema de saúde que você tem com o padeiro. O padeiro não pode te ajudar. Agora, se você for no médico e falar o problema de saúde que você tem, o médico vai te ajudar. Se ele não consegue te ajudar, ele vai te direcionar. Aí, qual é o problema? As pessoas insistem em ser sinceras, falar verdades que elas carregam, tirar a máscara e revelar a sinceridade, Larissa, para pessoas que não têm capacidade de ajudar. E quando estão diante de pessoas que podem ajudar, elas querem fazer joguinhos. E aí, como é que você está? Eu estou bem. Não, se você está bem, eu também estou bem, então vamos seguir a vida, né? Então, cada um no seu quadrado.
Só que o quê? Elas perdem a oportunidade realmente de resolver problema. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é leitura da palavra. Porque à medida que eu leio a palavra, eu vou conhecer a Deus. Como que eu conheço a Deus? Através da sua palavra. Porque muitos querem conhecer a Deus olhando para outras pessoas, eu quero conhecer a Deus de diversas formas. Quando eu leio a palavra, eu vou conhecer o Deus da palavra. Quando eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu vou conhecer o Deus da palavra. Ele vai falar comigo, ele vai falar com você. Então eu preciso desenvolver um apetite pela palavra de Deus. Eu tenho que tornar a palavra de Deus... Tá cantando galo? Eu preciso desenvolver um apetite pela palavra de Deus. Eu não posso ser uma pessoa saciadinha, né? Eu preciso ser uma pessoa que realmente busca a cada dia ter uma fome maior pela palavra de Deus. Segunda coisa, desenvolva uma vida de oração. Isso é o básico, cara. Isso é o óbvio que precisa ser dito. Desenvolva uma vida de oração. E na vida de oração, querido, não é para chegar ali e ficar falando palavras bonitas para Deus. É para ser sincero, é para tirar a máscara. Da mesma forma como lá fora, muitas vezes você sentava numa mesa com uma pessoa desconhecida, abria seu coração e ia para casa leve, lembra? Ia para casa leve, falava, não, hoje eu tenho para casa leve. Por quê? Deixou todos os problemas numa mesa de bar. O que nós precisamos fazer? O momento que você entra no secreto com Deus é para rasgar o coração, é para colocar o que está pesado aí dentro para fora. Só que Ele pode resolver, Ele pode nos ajudar, Ele pode trazer um escape, Ele pode trazer uma direção, Ele vai trazer o que é necessário. Né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, é ir diante dele e lançar toda a nossa carga, todo o nosso peso. É ir diante dele e colocar para fora tudo aquilo que está pesado. Porque muitas vezes você está tendo um dia pesado, uma vida pesada, e vai passando dias, aí entram semanas e muitas vezes meses. Meses onde você sente, cara, eu estou debaixo de muito peso, muita angústia, muita aflição, muita perturbação. E você tenta, de alguma maneira, é como se fosse colocando peso sobre a sua vida e você fosse tentando equilibrar isso para mantê-lo sobre a sua vida de alguma maneira e não busca uma maneira de se livrar disso. E o que é importante? Busque uma maneira de se livrar disso. E a melhor maneira é ir diante do Pai. E na oração você tem essa liberdade. Senhor, está pesado, meu fardo está pesado. Meu fardo está me cansando. Pai, estou cansado. É essa sinceridade. Porque muitas vezes pessoas querem chegar ali nesse momento e falar palavras bonitas, só que são palavras bonitas que soam vazias, porque Deus olha para o nosso coração e Ele conhece a realidade do nosso coração. Ele fala assim, cara, que dia que você vai começar a falar da verdade que você está vivendo e não daquilo que você quer me dizer? Fala a verdade, seja sincero. Pai, está pesado. Pai, está difícil. Pai, eu preciso da sua ajuda. E é nesse momento que você vai começar verdadeiramente a conhecer a Deus, porque Ele vai vir, Ele vai arrancar isso de cima de você. E o que é interessante? Se Ele tiver que usar alguém, Ele vai usar pessoas, mas você vai começar a ter experiências pessoais com Deus, e essas experiências pessoais que você vai viver com Deus, elas vão elevar o nível da sua fé, elas vão te amadurecer para que você possa viver verdadeiramente um evangelho onde você pode falar assim como Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu tenho uma experiência com o Senhor, agora eu não vivo mais pela sugestão, que é a opinião de alguém a respeito do Senhor. Eu te conheço, Deus. Agora eu te conheço, e porque eu te conheço, a minha fé está se tornando uma fé inabalável. A minha fé agora ela vai robustecer, ela vai crescer, ela vai se tornar uma fé mais fervorosa. Quando eu abrir a boca para falar do Senhor, minhas palavras não serão mais vazias, mas serão carregadas de espírito e de poder, de presença, porque eu falo de alguém que eu conheço, não de alguém que eu apenas ouvi falar. Amém? Amém, pessoal? Precisamos disso. E como que nós conseguimos isso? Alinhando a nossa vida. Alinhando a nossa vida na palavra, alinhando a nossa vida na oração. É muito importante também o quê? Participe de uma comunidade. Participe de uma igreja, de uma comunidade de fé. Vá para uma comunidade de fé, né? Hoje eu participo aqui em BH, eu moro em BH, eu participo da comunidade Ágia, né? A Ágia Church. Pastor Wagner Mariano, pastora Larissa. Tem sido uma bênção para a minha vida. Tem
aproximadamente 6 meses que nós estamos ali, eu e minha casa. Então, participar de uma comunidade onde Jesus Cristo é centralizado. Estar em uma comunidade onde Jesus Cristo possa ser revelado ali através da vida dessa comunidade, das pessoas dessa comunidade, onde Jesus possa verdadeiramente tocar a sua vida, você possa conhecer Jesus, não só nas palavras, mas quando você olhar tudo aquilo que acontece, a cultura, tudo aquilo que envolve essa comunidade, respira Jesus, fala de Jesus. Então, a palavra, shalom pastor, a palavra de Deus, tempo de oração, participar de uma comunidade de fé, participar de uma comunidade de fé. Então são coisas básicas, mas são coisas que quando você deixa de fazer, você vai perceber que a sua vida espiritual ela vai minguar, ela vai ficar diluída, parecendo aqueles leite tipo C, tipo D. É um pouquinho de leite e 3 copos d'água. Fraco, não causa efeito, não causa impacto, não causa mudança, não causa transformação. Não é essa a proposta. Amém? A proposta é qual? Que nós possamos começar sim, começando no início da nossa caminhada com leite, o leite espiritual, né? Porém, à medida que nós vamos avançando, é importante desenvolver um organismo, né? O nosso organismo ele possa amadurecer, né, com o tempo, ao ponto de nós necessitarmos de um alimento sólido. O alimento sólido, a palavra de Deus fala que é para os maduros. E presta atenção, estamos em uma virada de tempo, uma virada de estação. Estamos encerrando esse mês, o ano 5784, que é o ano das portas abertas, e vamos entrar aonde? No ano 5785. 5785 é uma nova estação, um novo tempo que está vindo. O que você precisa prestar atenção nesse tempo? Se estamos indo para um novo tempo, o ano 5785, o que é importante você perceber? Se muda a estação, querido, há também uma mudança naquilo que Deus quer trazer sobre nossa vida como um alimento. Há um novo alimento para ser servido, só que muitas vezes o que acontece? A pessoa, fala João, o homem da estrada, a pessoa, ela ainda não tem um organismo capaz de processar aquele alimento dessa nova estação. Se Deus vai mudar a estação, se muda o calendário, muda tudo, querido. E nessa mudança, o que é muito importante, peça a Deus nesse tempo, que você tenha o apetite pelo alimento que Ele está para liberar nessa nova estação. Porque o alimento que você come fala de quem você é. Se uma criança ela começa tomando leite, mas ela fica a vida inteira tomando leite, ela vai ter um organismo fraco, prejudicado porque ela não comeu, ela não recebeu as vitaminas, os nutrientes certos. Então, é necessário uma dieta que seja balanceada. E é interessante porque Deus, ele traz o alimento certo no tempo certo. Porém, o que acontece? Muitas vezes a pessoa ainda não tem fome por aquele alimento. Ela não tem o desejo daquele alimento. Muitas vezes ela quer negligenciar o alimento da estação que ela está entrando para permanecer no alimento da antiga estação. Só para você entender isso. Deus tira o povo do deserto, tira o povo do Egito, eles estão no deserto em rota para a terra prometida. Eles estavam indo para o seu destino, tinham sido tirados do lugar da sua prisão, estavam em rota com seu destino, estavam em um lugar de transição. No lugar de transição, eles começaram a murmurar a Deus, reclamando que gostariam de comer o alimento do passado. Imagine isso, eles estavam indo para o futuro, reclamando com desejo do alimento do passado. Totalmente incoerente. Por quê? Se eu estou indo para o meu futuro, para o lugar do meu destino, eu preciso desenvolver um apetite, um desejo por comer o alimento que há nesse lugar. E o que é interessante? Moisés ele envia 12 espias para poder averiguar a terra. Os 12 espias, lá naquela época não tinha máquina fotográfica, entenda isso. Aí o que eles fizeram? Depois de ficar ali 40 dias e 40 noites conhecendo a terra, eles voltaram com o fruto da terra. A palavra de Deus vai falar que um cacho de uva precisou de 2 homens para carregar. Eu hoje compro uma bandeja e carrego na minha mão.
Isso para você ter uma proporção visual do que eu estou te falando. Eram 2 homens para carregar um cacho de uva. A coisa devia ser gigantesca. Uma bolinha daquela de uva deveria ser do tamanho de uma melancia, imagino eu. Ou seja, era um alimento que a família inteira conseguiria se alimentar. Uma uva deveria dar para toda a família. Por quê? Por conta do tamanho, da dimensão, da proporção. Aí o que você encontra? Eles vieram com o alimento da terra do destino, que era Canaã. Eles apresentaram aquilo. A coisa era muito boa. Eles não conseguiam olhar para aquilo durante muito tempo e crer. A incredulidade entrou, travou o coração deles e eles começaram ainda mais a falar do alimento do passado. Veja bem, seu passado não te pertence mais. O passado passou. O presente você está vivendo. O seu futuro é o que está diante de você. E o seu futuro você pode tocar nele através de uma vida de oração. Por quê? Quando nós oramos, querido, tem coisas que nós vamos orar para aqui e agora. Mas tem coisas e tem respostas que só virão no tempo. E quando você estiver vivendo esse tempo, o que vai acontecer? Você vai falar assim, cara, eu orei por isso há tanto tempo atrás e eu estou vivendo isso hoje. Eu orei isso, eu pedi a Deus para viver isso e hoje eu estou vivendo isso. Eu acho isso muito maravilhoso, eu vivo isso direto. Porque são mais de 20 anos caminhando com o Senhor. E o que é lindo de ver isso, sabe? E com isso eu encerro, porque eu quero que você saia daqui hoje refletindo a respeito dessa pergunta. O que acontece se você decidir nunca mais parar? Se hoje você falar assim, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a ter tempo de oração e eu vou começar a participar de uma comunidade de fé onde Jesus Cristo é centralizado. O que acontece se você implementa essas 3 coisas na sua vida, sabe, a partir de hoje e decide não parar? Qual pode ser o resultado disso na sua vida? Qual pode ser o ROI, o retorno sobre esse investimento? Você vai investir tempo, você vai investir o seu coração, você vai abrir mão muitas vezes da sua zona de conforto. O que vai acontecer na sua vida se você decidir não parar de buscar o Senhor? Você consegue imaginar? Eu não sei quanto tempo cada um de vocês que está aí assistindo tem de caminhada com Deus. Mas se você decidir não parar, onde isso pode te levar? Qual resultado pode acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas gerações? Como que seus filhos podem ser impactados por isso? Como que seus netos podem ser impactados por isso? O que pode acontecer? O que pode acontecer? Imagina você daqui a 5 anos decidindo não parar. Vão vir desafios? Vão vir desafios. Vão vir momentos que você pode ser tentado a desistir? Vão vir momentos que você pode ser tentado a desistir. Mas o que acontece se você falar assim, Jesus, eu não te largo nunca mais. Eu vou abrir mão de ler a tua palavra, eu nunca mais vou abrir mão de ter um tempo de comunhão com o Senhor, um tempo de oração, eu nunca mais vou abrir mão de participar de uma comunidade de fé, onde Jesus Cristo é ministrado, é ensinado, é revelado. O que pode acontecer? Onde isso pode te levar? Qual o impacto isso pode causar na sua vida? Eu posso te falar que vale a pena. Eu posso te falar sentado aqui nessa tarde, vale muito a pena. Porque o tempo vai passar de todo jeito, sabe, irmão? O que é importante é você decidir como você quer viver esse tempo. O tempo vai passar. Imagina daqui a 1 ano, você fala, eu li a Bíblia toda. Eu acumulei X horas de oração. Eu conheci mais e mais de Jesus. De repente hoje você vive sozinho aí, ou tá cheio de más companhias, aí você vai encontrar uma comunidade de fé, vai abraçar esses irmãos, eles vão te abraçar. Se você está ferido, eles vão ministrar cura sobre a sua vida, eles vão ser remédio de Deus para a sua vida será curada, sua vida será transformada. Imagina daqui a 1 ano, você conhece mais a Deus porque você leu a palavra dele, você tem menos sugestão e tem mais conhecimento de quem ele é. A única coisa que a gente leva dessa vida é o conhecimento dele. Imagina se você se propõe a fazer isso. Onde isso pode levar a sua vida? Fala, pastor,
saudade. O que acontece se você não parar, cara? O que vai acontecer? Então é com isso que eu quero encerrar hoje. Sai daqui hoje para pensar, refletir. Cara, se eu não parar de ler a palavra, se eu não parar nunca mais de orar, e se eu não parar de participar de uma comunidade de fé, o que vai acontecer na minha vida? O que vai acontecer na minha vida? O que pode acontecer, Varão? O que vai acontecer, Alexandre? Cadê você, pastor? O que vai acontecer na sua vida se você não para, mano? Vale a pena, né, Alexandre? Vai valer a pena. Vai valer, vai valer muito a pena. Irmãos, então eu encerro hoje com isso. Acompanhe nos stories. Provavelmente na quarta-feira a gente está de volta. Amanhã você fica com isso que nós falamos. Vai processando. Vai valer a pena cada minuto. Vai valer. Eu te falo de carteirinha, irmão. São 20 anos, mais de 20 anos, desde 2003. Estamos indo aí para 25 anos. Glória a Deus. Foi fácil? Não. Nunca é fácil. Mas vale muito a pena. E como vale. Deus abençoe vocês. Compartilhe essa live. Ela vai ficar salva aí. Compartilhe. Quarta-feira, 13h30, estamos aqui de novo. Para continuar sobre essa live. Na quarta-feira eu quero te falar sobre o Deus que ainda fala. O Deus que ainda fala. E porque Ele fala, você precisa buscá-lo. Amém? Deus te abençoe.